Queridos irmãos e irmãs, o Fé em Debate está no ar. É um prazer estar com você nesta hora, num programa que tem como proposta ser de formação, catequese. Porque quanto mais conhecemos, mais amamos falar de Deus, do mundo, da vida. Seja bem-vindo ao Fé em Debate. O tema de hoje é suicídio. E esse tema vem a pedido e pela partilha de tantas pessoas que já passaram por esta situação. Fé em Debate está no ar. Nosso convidado de hoje, Dr. Silva Mauer. Padre Reginaldo, a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui, uma honra. Seja bem-vindo, sua esposa? Vanessa. Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Dr. Silva Mauer, psiquiatra e pesquisador dos transtornos de humor. E a minha pergunta já começa: por que o senhor se debruçou sobre a questão do suicídio? Como foi esse despertar? Primeiramente, padre, a questão é assim, o suicídio primeiro que ele faz parte, 90% das pessoas que se matam estão doentes, tá? Estão doentes? Doentes. Eu perco os meus pacientes quando eles se matam. Por exemplo, o cardiologista perde seus pacientes depois de um infarto ou qualquer coisa do gênero, principalmente infartos agudos no meu caso. Então, assim, a grande maioria desses pacientes que se matam, eles têm algum tipo de transtorno do humor. A grande maioria deles. Depois a gente vai para uns quadros psicóticos que são a esquizofrenia. Então, a partir disso foi que eu achei extremamente importante, como psiquiatra, entender como prevenir a morte dessas pessoas. Doutor Sivan, o senhor falou da palavra transtorno de humor e apareceu aqui algumas vezes. Eu tenho perguntas muito pontuais que deixarei para depois. Como o senhor identifica ou como o senhor avalia o que é um transtorno de humor? Nós temos duas síndromes muito claras que estão ligadas aos transtornos do humor. Que são as síndromes maníacas, que estão mais relacionados à euforia, mas nem sempre a euforia que nós conhecemos como uma alegria enorme, mas muito mais como uma hiperativação. É o paciente que perde a necessidade de sono, tem muita energia, tem algumas questões relacionadas a delírios de grandeza, é mais impulsivo, né? Mais irritado. E as síndromes depressivas, que são muito mais conhecidas do público em geral, que é quando o paciente fica muito entristecido, que é diferente de tristeza. Depressão é uma síndrome, tem que ter tristeza junto com alteração de sono, alteração de apetite, alteração da volição, ou seja, o paciente fica muito mais, a psicomotricidade muito menos diminuída. O que as pessoas, os leigos em geral, não entendem é que quando eles estão muito mais ativados, isso faz parte, às vezes, da mesma doença, que se chama transtorno bipolar. Entendi. Que não significa uma questão de inércia, de prostração, mas também a hiperatividade. Hiperativação. Hiperativação. Exatamente. Bom, então, a partir do transtorno de humor, e o senhor dizendo que, percebendo a perda do paciente, o senhor se inclinou, se debruçou sobre a questão do suicídio. Sim. O senhor disse que 90% dos que se matam estão doentes. Muito doentes. Como é essa doença? A grande maioria dessas pessoas que estão doentes, elas têm transtornos do humor. Depois, como eu disse, vem os quadros de esquizofrenia, vamos dizer assim. O que é uma esquizofrenia? Nós estamos falando para leigos, desculpa. Esquizofrenia são quadros psicóticos, são pacientes que têm alucinações auditivas, visuais, escutam coisas que as outras não escutam, ficam persecutórios, acham que está todo mundo perseguindo isso, mas isso tem que ser crônico. Certo. Isso não é um momento só. Então, assim, não é todo mundo que tem alucinações e delírios que tem esquizofrenia, né? Porque na psiquiatria a gente não tem sintomas específicos de uma doença só. Sabe? A gente faz diagnóstico pela história familiar, pelos sintomas, pelo curso da doença, como que a doença funciona no decorrer da vida, né? E
do ponto de vista da prevenção, o senhor falou alguma coisa sobre prevenção. Como prevenir um suicida? Primeiro é tratar a doença de base, né? Como que se previne, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio? Diminuindo colesterol, diminuindo a pressão, tudo isso são fatores de risco. Na psiquiatria é a mesma coisa. Tem que se tratar a doença, tem que se evitar que o paciente fique tendo seus altos e baixos ou que ele tenha depressões muito graves e que ele diminua a impulsividade. Mas eu acho que é muito importante entender que nós, na psiquiatria, nós temos uma medicação que é muito clara o seu efeito na relação da prevenção de suicídios, que é o carbonato de lítio. O lítio, Exato. O velho lítio. O velho e bom lítio. Doutor, existe um princípio, nós vamos aprofundar isso, que cachorro que late não morde, um ditado popular. Uhum. Quem fala muito em suicídio é um suicida em potencial? Sim. Não tem a menor dúvida. O paciente que fala em suicídio, ele tem que ser levado em conta. Tá? Certo. Ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser levado ao médico. E isso é um mito. É um grande mito. Tá? Essa pessoa que começa a falar sobre suicídio e efetiva o suicídio, ela está na sua faculdade mental normal? O senhor falava de doença? Porque uma pessoa que se mata, ela está doente. Muito. E o fato dela estar doente é uma perda da faculdade mental? O que nós sabemos é que a grande maioria dos transtornos do humor, eles fazem alterações cognitivas. Ou seja, o que é isso para o público entender? O processo de pensamento está alterado. Outra coisa é que esses pacientes têm um alto nível de sofrimento. Eles sofrem muito. Tem pacientes que têm um tipo de episódio que a gente chama de episódio misto nos transtornos bipolares, que é uma mistura de sintomas de euforia com depressão, que eles têm níveis de ansiedade tão intensos que eles veem apenas o suicídio como um alívio do sofrimento deles. Então eu tentar aliviar o sofrimento e não tirar a vida. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Não é sintoma de fraqueza, doutor Sivan? Não. A medicina, de maneira nenhuma, vê como sinal de fraqueza. Vê como o ponto final da doença. Né? O ponto final da doença. De uma doença que o mais importante que tem que se entender é que ela se pode prevenir muito bem. Como uma pessoa pode perceber os sinais e trabalhar a prevenção, seja consigo mesmo ou em relação à família? Normalmente a família começa a prestar atenção nas mudanças comportamentais desse paciente. Ou ele está ficando muito triste, mais isolado, não está mais exercendo normalmente os seus atributos profissionais, as questões relacionadas ao prazer, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta de fazer, ele fica mais isolado, ele muda no geral, ele tem uma mudança no geral, e normalmente quem percebe isso é a família. O senhor falava que existe um remédio que é o lítio. Uhum. O senhor fez um estudo sobre isso? O que o senhor tem a colocar sobre essa questão? Primeiro que existem vários estudos que comprovadamente ligam o lítio à prevenção do suicídio. Ou seja, pacientes que são tratados, pacientes com ideação suicida, ou pacientes que já tentaram se matar, mas não chegaram a conseguir, não morreram, nós sabemos que comparada a duas populações comparadas, com ideações suicidas e a tentativa de suicídio, os que usam lítio têm uma incidência muito menor. Então, a psiquiatria já chegou à conclusão que essa é a única medicação que previne. O senhor falava alguma coisa sobre lítio em pequenas concentrações na água. Mas quem pode prescrever isso é só o médico ou alguém pode ir comprar lítio e começar a se automedicar?
Hoje em dia só o médico pode prescrever. Mas dentro do estudo que a gente fez, não só que eu fiz, nos Estados Unidos, no grupo de pesquisa que eu faço parte, nós fizemos uma revisão bibliográfica observando as fontes de água nos Estados Unidos e no Japão. Sim. Que elas são mais enriquecidas de lítio naturalmente naquelas fontes, foi-se visto que lá existe uma incidência menor de suicídio, ou seja, de outras questões relacionadas à impulsividade, menor índice de internamento psiquiátrico e menor índice de roubos, furtos, assassinatos. Mas existe um mito de que o uso do lítio diminui a libido e seria um problema para um casal, para alguém casado. Como o senhor diz o que o senhor diz sobre isso? A incidência da diminuição de libido do lítio, ela não é tão grande assim. Existem alguns mitos relacionados ao lítio, principalmente porque o lítio nunca teve patente da indústria farmacêutica. Entendi. Nós estamos com o Lúcio. Obrigado por ter esperado. Desculpa tê-lo feito esperar tanto. Você fala de onde, Lúcio? Eu de Limeira. Limeira. Seja bem-vindo. Qual a sua pergunta, Lúcio? Então, padre, eu gostaria de perguntar para o doutor assim... Por favor, um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo direito. Eu gostaria de perguntar se só a consulta com um psiquiatra, uma pessoa que tem depressão, isso já resolve, ou um acompanhamento com psicólogo também é importante? Obrigado, Lúcio. Eu escutei a pergunta e só vou tirar porque o ruído está grande. Doutor, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Por favor. Lúcio, primeira coisa, o psicólogo é muito importante, mas quem vai fazer o diagnóstico é o médico. É um médico psiquiatra. Ele foi treinado para fazer diagnóstico como qualquer outro médico. Então, assim, em primeiro lugar, deve-se procurar um médico psiquiatra. Doutor, eu insisto em retomar essa pergunta do Lúcio. A distinção entre psiquiatra e psicólogo, eu vejo muita confusão aqui nas partilhas. A pessoa, eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo, eu fui, não gostei, comecei a passar 3, 4, 5, 6, 7. O que o senhor diz? Primeiro procurar um psiquiatra. Qual a diferença de um psiquiatra e um psicólogo? O psiquiatra fez o curso de medicina. Fez 6 anos de medicina, depois foi fazer residência, que são mais 3. E então a grande diferença é que o psiquiatra é um médico. E o psicólogo fez psicologia e ele atua na questão da paramedicina, né? Ele é um suporte, né? Por exemplo, alguns pacientes com transtorno bipolar são medicados pelo médico e eles são tratados do ponto de vista psicoterápico pelos psicólogos, né? Mas é muito importante entender que quem foi treinado para fazer diagnósticos psiquiátricos é um médico psiquiatra. A Maria de Siqueira Campos, o que leva uma criança de 5 anos a querer tirar a própria vida? É a pergunta da Maria. 5 anos, é possível uma criança de 5 anos querer se matar? Sim, ela está doente. A doença, ela não tem idade para início. Então, assim, ela provavelmente está muito doente, provavelmente essa doença já apareceu em algum outro membro da família e isso precisa ser levado em conta. Ou seja, procurar um médico psiquiatra, de preferência um médico psiquiatra especialista em criança e adolescentes. Doutor, bom, eu vou atender a Gorete, mas fica uma pergunta no ar. A pergunta é, alguém que tem um histórico de suicidas na família pode herdar, ter comportamental ou genética sobre isso? Mas, Gorete, você fala de onde, minha querida? Eu falo de Fortaleza. Seja bem-vinda, meu abraço a Fortaleza. Pois não, Gorete? Bem rapidinho, é só a questão. Ele já explicou que a respeito do suicídio, né? Mas eu gostaria de saber se a pessoa que tem, por exemplo, que tenha apresentado umas poucas vezes vontade de suicídio, pode ser enquadrado como no quadro de esquizofrênico? Se esquizofrênico tem que ter todas aquelas
aquelas manifestações? Gorete. Ou basta ter uma para ser considerado esquizofrênico? Gorete, vamos fazer assim. Eu entendo a sua angústia até ao fazer a pergunta. Você reformula a sua pergunta. E, Gorete, você está na linha? Estou, padre. Vou sintetizar, viu? Por favor, ela fala de Fortaleza. Pois não, Gorete? Eu gostaria de saber que quem tem, como eu, toque e tricotilomania pode ser enquadrado em esquizofrenia. Tá, muito obrigado, Gorete. Então eu vou fazer uma pergunta generalizada e nós não vamos continuar sobre o tema esquizofrenia. Até podemos fazer um outro programa sobre o tema, mas hoje é suicídio. Então, respondendo para Gorete e uma pergunta geral, o que é esquizofrenia, Dr. Sivan? Esquizofrenia é um quadro psicótico crônico. Não é o paciente que teve alucinação auditiva ou visual ou ficou com um pensamento delirante uma vez na vida. É um paciente que tem isso cronicamente durante a sua vida inteira. Começa normalmente na adolescência e isso persiste durante toda a sua vida. Isso traz perdas cognitivas. Antigamente isso se chamava de demência precoce. Sim. E o paciente perde muitas vezes habilidades de pensar. São pacientes que acabam não tendo habilidade de trabalho, acabam ficando muito adoentados e acabam ficando mais institucionalizados, né? Eles têm que participar de CAPS, de hospital dia, diferente de outros pacientes que conseguem desenvolver as suas atividades do dia a dia, trabalhar, ter suas famílias. Normalmente esses pacientes não conseguem formar os seus núcleos familiares. Jandira, seja bem-vinda. Deus abençoe. Você fala de onde, Jandira? Eu falo aqui do Carmo, do Boqueirão. Um prazer. Pois não, Jandira, sua pergunta... Então, eu tenho 2 casos que aconteceu na minha família, né? Foi o pai do meu pai que se matou e o meu pai se matou. Isso vai de geração para geração? Muito obrigado pela sua pergunta, Jandira. E eu só tiro do ar por uma questão de... tiro do ar? Não, abaixo o volume. E foi a pergunta que eu fiz antes de... A Jandira vem reiterar essa pergunta, essa necessidade. Doutor, o que o senhor diz sobre esse tema? Jandira, essa talvez seja a pergunta mais importante de hoje. Suicídio vem, como eu falei, de uma base, vem como um sintoma ou vem como resultado de uma doença. E isso tem uma genética enorme. Enorme? Enorme, enorme. Nós sabemos que famílias onde tem 1, 2, 3 suicídios, é preciso fazer prevenção. É como famílias onde várias gerações morrem de infarto, ou várias gerações têm câncer. Então, assim, por exemplo, câncer de próstata, a prevenção, os exames preventivos dos homens que têm na sua família, mais casos de doença de próstata, eles têm que ir para o proctologista antes. Então, aqui é onde deve se prevenir. E, às vezes, até serem tratados com doses de lítio, né, para que exista essa prevenção e para que outros membros dessa família não acabem tirando suas vidas. Gente, presta atenção no que o doutor está dizendo para a Jandira. Preste atenção. Doutor, não que não foi claro. Eu só peço que o senhor diga de novo, porque... eu tenho dito isso, mas vindo de um psiquiatra, de um médico, talvez as pessoas deem mais atenção. Quando alguém começa a falar suicídio, ela não está querendo chamar atenção. Quando uma família tem casos suicidas, o que tem que fazer? Tem que ir ao psiquiatra, tem que ir ao psiquiatra, tem que falar com o psiquiatra, tem que prevenir que com a prevenção, só assim os números de suicídio vão diminuir. Os números de suicídio são altos, aonde quer que seja, mas essa é a única maneira de se prevenir. Certo. Nós estamos aqui com perguntas. A Jandira, satisfeita, Jandira? Espero que... Uma pergunta, tem como eu fazer mais uma? É porque a minha filha, ela fala muito em se matar. Tá. Jandira, leve ela ao psiquiatra. Escutou, Jandira? Escutei, Que Deus abençoe. Meu abraço a você que é do Boqueirão. A Carla Vieira, ela faz a seguinte pergunta.
De uns dias para cá eu sinto a necessidade de colocar uma corda no pescoço, só penso nisso. Penso em cometer suicídio, mas eu digo a mim mesmo, não é isso. O que eu faço? Carla Vieira. Carla, você precisa de ajuda, você precisa procurar o quanto antes um serviço de emergência psiquiátrico. Infelizmente, isso é uma grande complicação aqui, mas em primeiro lugar, vou te falar, você precisa de ajuda, procure ajuda especializada, não procure ajuda do vizinho, de não sei quem, vá ao médico, você precisa procurar um serviço de atendimento de emergência psiquiátrico. A Leizane dos Santos, padre, por favor, pergunte sobre ansiedade permanente. É uma doença e pode levar ao suicídio? Leizane. Leizane, transtornos de ansiedades é uma doença, né, principalmente quando acaba trazendo prejuízos para essa pessoa. E alguns pacientes, quando apresentam grande intensidade de suicídio, de ansiedade, eles acabam resolvendo o seu sofrimento, porque a ansiedade traz um alto grau de sofrimento, tirando a sua vida. Tem uma pergunta que eu achei muito, que apareceu várias vezes, que diz assim: bom dia, a pergunta que faço, como lidar com o sofrimento de alguém que se suicidou? Esse tipo de luto é um luto extremamente sofrido para as pessoas, principalmente porque nesse luto vem a questão de não ter conseguido ajudar essa pessoa. Então, é um luto, como a perda de qualquer ente querido, mas junto com ele vem uma intensidade, talvez, de culpa maior, ainda mais agora se entendendo que isso pode ser prevenido, de que, primeiro, não se levou a sério esses sinais, né, da pessoa, e que se não conseguiu ajudar. Uma filha de Deus, ela insiste em perguntar: acho muito estranho em minha família. De 11 irmãos, 7 pessoas têm depressão. Minha filha também esse mal. 2 já cometeram suicídio. Meus pais são primos. Tem alguma relação? Pergunte ao doutor. Eu acho que não dá para estabelecer totalmente ou cientificamente essa relação de consanguinidade, mas o que nós sabemos é assim, se os dois lados têm história, ou seja, o pai e a mãe, têm histórias de doença mental, têm história de suicídio, isso vai trazer para as próximas gerações uma possibilidade maior, uma incidência maior de se ter principalmente os quadros de doença mental, e normalmente eles podem levar ao suicídio. Doutor Silvan, quando uma criança fala em suicídio, ela está fazendo birra para chamar atenção? Falando sobre as crianças. Uma criança que fala em suicídio, ela pode estar fazendo isso por pirraça, por birra? Eu não levaria isso para esse lado. Eu tomaria isso como um fato muito sério, né? Eu procuraria ajuda, eu levaria para uma avaliação de preferência de um psiquiatra que trata infantil e de adolescentes, né? E tentaria evitar isso. Veja, um adolescente que fala em suicídio tem algum sofrimento por trás, né? Alguma dificuldade. Então eu levaria muito a sério. Tem uma filha de Deus, ela é de Itaguara, Minas Gerais. Ela está dizendo assim: tenho muita depressão, já pensei em suicídio, mas nada dá certo. Vou terapia, tomo remédio já há muito tempo, vou no grupo de oração e nada adianta. O que eu posso fazer? Se você está tomando medicação prescrita por um psiquiatra, que é diferente de ser prescrito por um clínico geral, e se você não está vendo o resultado, procure um outro psiquiatra, tenha uma segunda opinião. E às vezes isso acaba se chegando a outras conclusões diagnósticas. Doutor Silvan, não é uma falta de ética procurar uma segunda opinião no caso da psiquiatria? Porque às vezes a pessoa diz: eu não estou me sentindo bem, eu já tomei faz muito tempo, que eu estou 1 ano, 2 anos, 3 anos e não resolve. Primeira coisa,
tente conversar com o seu psiquiatra atual. Se isso não resolver, isso não é uma quebra de ética, porque o paciente é livre. O paciente é livre para procurar ajuda onde ele quiser e onde ele bem entender, né? E ele pode procurar quantos psiquiatras, ele pode ouvir a opinião de quantos psiquiatras ele achar necessário, né? Dr. Sivan Mauer, quando o senhor atende uma pessoa que requer tratamento, as pessoas são muito imediatistas, elas saem, tomam o primeiro comprimido e já querem ver o resultado. O que o senhor tem a dizer sobre esse espaço de tempo de adaptação? Eu sempre digo para os meus pacientes que às vezes de início eles vão piorar um pouco, que eles vão ter que ter muita paciência, mas se chegará ao ponto em que eles vão ficar mais estáveis. Para isso, é extremamente importante que o paciente tenha um bom vínculo com o psiquiatra e não o contrário. O paciente tem que estar bem com o seu psiquiatra. Por isso que se ele não estiver bem com o seu psiquiatra, ele tem toda a liberdade de procurar uma outra opinião. Tem pacientes que podem gostar de mim, tem pacientes que podem não gostar, né? Sim. Então ele tem toda a liberdade e, em princípio, ele tem que fazer um bom vínculo com o psiquiatra. Mas o remédio, ele tem um tempo para agir? Tem. Até porque não se inicia normalmente com a dose efetiva. Você tem que ir escalonando essa dose, você tem que ir aumentando gradativamente, até para que os efeitos colaterais fiquem mais administráveis. Me permita ser ousado na pergunta, mas é necessário. A média para a pessoa sentir melhoras, eu vou chutar 6, 3, 1 ano, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Acho que os primeiros sinais de uma melhora podem ser vistos dentro de 1 mês. Mas isso não quer dizer que o paciente vá ficar perfeito dentro de 1 mês. Vamos dizer que alguns meses são necessários para esse paciente ficar mais estável. A Leonice Rodrigues, ela diz assim: uma pessoa que tem vício com bebida, não aceita ajuda e bebe até morrer, pode ser considerado um suicida? De Lafayette, Minas Gerais. Eu consideraria essa pessoa, em primeiro lugar, muito doente, né? E em segundo lugar, às vezes a pessoa perde normalmente a consciência de que está muito doente, e uma outra maneira de aliviar o seu sofrimento é com álcool e outras drogas. Então, essa pessoa precisa ser tratada. Às vezes precisa até mesmo de um internamento involuntário, ou seja, ela não quer ir para o hospital, mas ela precisa ajudar porque ela não tem consciência da doença dela. Lido com uma pessoa, uma outra pergunta que veio por torpedo, lido com uma pessoa que foi sempre muito mimada. Agora, ela já tem 16 anos e estamos querendo imputar responsabilidades, mas toda vez que ela é contrariada, ela reage dizendo que vai se matar. Em primeiro lugar, essa pessoa ela precisa ser avaliada por um psiquiatra. Precisa se entender como que são essas afirmações dela. O que foi esse mimo também, né? Também. E precisa se entender se isso não é um fato de que ela está usando essas possíveis queixas para tornar essa família um pouco refém, né, dela mesma. Então é possível que isso aconteça? É possível, mas em primeiro lugar eu iria descartar alguma doença psiquiátrica, né? Porque normalmente as doenças psiquiátricas giram nas famílias, né? Nessas famílias que já tem alguma pessoa sinalizando alguma doença. Eu faria uma avaliação psiquiátrica e depois disso provavelmente deveria se tentar reestruturar a conformação dessa família, o funcionamento dessa família. Existe algum estudo sobre uma faixa onde mais se manifesta o desejo de suicídio? Porque tem uma pessoa falando sobre menopausa e pós-parto. O pós-parto é um momento difícil. Algumas mulheres têm mais incidência de apresentar ou psicose puerperal ou depressão puerperal. Essas mulheres que apresentam esses sintomas, elas precisam ter um diagnóstico mais fidedigno. Eu vou usar aqui uma questão que eu não quero que as pessoas interpretem mal, mas a maior prevalência
de depressão pós-parto e psicose pós-parto está ligado ao diagnóstico de transtorno bipolar. Tá? Então, teve isso. Essas mulheres precisam ser atendidas por psiquiatras. Os obstetras precisam pedir avaliação psiquiátrica, porque senão essas mulheres podem colocar em risco os seus bebês também. A questão da menopausa. A menopausa, eu não conheço nenhum estudo específico que relacione menopausa a suicídio. Existem incidência de homens que se suicidam ou existe mulher ou homem que tem maior incidência? Nós sabemos que as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. Principalmente porque os homens usam de meios mais agressivos. Os meios mais agressivos são usados porque a pessoa está disposta a se matar ou porque a pessoa não é bem-sucedida? Porque veio uma pergunta aqui, se uma pessoa que tenta se matar, mas o que ela faz não é suficiente para se matar, não é chamar atenção? Não. Eu nunca considero chamar atenção uma tentativa de suicídio. Uma tentativa de suicídio sempre tem que ser vista como algo muito grave, tá? Independente do método. Ela precisa ser cuidada. Filhos e filhas, você participa e nós estamos com pergunta. Meu nome é Carlos e sou de Americana. Meu sobrinho se suicidou enforcado em janeiro desse ano e minha mãe não se conforma. Não pode se falar nem no assunto. Falar sobre suicídio ajudaria, Carlos? Eu acho que sempre se falar de suicídio, existe um mito que a imprensa não pode falar de suicídio. Como se estivesse estimulando? Como se estimulasse. Mas, na verdade, o que acontece é como a mídia deve falar de suicídio. Como o senhor acha que deveria se falar? Educando as pessoas, dizendo para elas que o suicídio é parte de uma doença, dando para elas canais de ajuda, né? Aonde elas podem procurar essa ajuda, né? E tem perguntas aqui que eu me perdoe se eu não fizer, porque eu queria falar sobre o uso de antidepressivos para casos de bipolaridade ou transtorno bipolar, sobre a questão do humor. Doutor Sivan. A grande constatação hoje é que existe um uso indiscriminado de antidepressivos. Eu não posso falar nome de remédio? Eu posso sim. A responsabilidade é minha. Eu vejo que todo mundo tem que tomar fluoxetina e vai na fluoxetina e... O uso de todos os antidepressivos, inclusive a fluoxetina, eles são usados em excesso, né? E infelizmente esse tipo de medicação pode piorar e muito o quadro de pacientes com transtorno bipolar. Eu não estou dizendo aqui que em algumas fases da doença eles não possam ser prescritos, mas eles devem ser prescritos muito menos do que eles estão sendo prescritos, por menos tempo e talvez em doses menores. O senhor trabalha, falando do Dr. Sivan Mauer, o senhor fez um trabalho sobre o lítio. O lítio é um estabilizador. Ele é um estabilizador do humor. Nós temos 4 estabilizadores bem definidos na medicina. O senhor poderia citá-los? Carbonato de lítio, ácido valproico ou de valproato de sódio, carbamazepina e lamotrigina. Os outros não são estabilizadores do humor dentro do conceito de estabilizadores do humor. O estabilizador de humor tem por função? Estabilizar, desculpa, eu sei que eu estou sendo redundante. Estabilizar o humor, fazer com que o paciente, em primeiro lugar, tenha menos oscilações, que essas oscilações sejam mais espaçadas e que isso previna, né, os quadros maiores de impulsividade que, no final dessa trajetória, que evite com que o paciente venha se suicidar. O resultado final pode ser um Alzheimer? Alguns pacientes com transtornos do humor, os transtornos do humor podem ser um fator que leva, um fator de risco que pode levar às demências. Por isso que o tratamento correto, o tratamento pertinente dos transtornos do humor
levam a população a se igualar quase com a população normal e não ter no futuro quadros de demência. Outra coisa, padre, é que nós sabemos que hoje nós temos estudos muito claros que o lítio pode prevenir quadros demenciais, principalmente de Alzheimer. Sim. Então, quais são os benefícios do lítio? Eu só tenho uma pergunta, depois eu deixo as considerações. A utilização de drogas pode agravar a vontade de se suicidar? Pode, porque ela pode agravar o quadro de base. Entendi. Né? Então, ela pode acabar levando o paciente a se matar. Por favor, quais são os benefícios do lítio? Hoje, cientificamente, nós sabemos que ele é o único remédio que evita suicídio. E hoje nós temos já várias pesquisas replicadas, entendendo que, mesmo em doses baixas, ele pode prevenir alguns tipos de demência na terceira idade. Temos ainda uma pergunta que me parece importante. Todas são. Perdão se eu não faço todas, é o tempo. Já estou a tratamento há 7 anos, já tentei vários suicídios. Faço tratamento bipolar. Gostaria de saber se um dia vou me curar. Existe cura? Não. Na medicina, a grande maioria das doenças não tem cura. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Mas nós temos bons meios de controle. Por exemplo, quem tem diabetes, não cura diabetes, controla. Quem tem hipertensão, não cura, controla. Com o transtorno bipolar, é exatamente assim. Ela pode ter uma fase boa e o grande problema são que as pessoas nessa fase boa largam a medicação e tem uma caída, não é, doutor? Exatamente. O que precisa se entender é que o grande objetivo do tratamento é a manutenção. É quando o paciente está bem, ele precisa do remédio para ficar bem, né? É a mesma coisa que alguém que tem miopia tira o óculos, vai voltar a enxergar mal. Doutor Silva, ainda uma pergunta e depois suas considerações. O senhor não crê que os psiquiatras estão muito fora do alcance da população em modo geral? Porque tem muito pouco psiquiatra disponível no sistema de saúde. Padre, eu concordo com essa colocação, mas eu acho que quem tem que vir aqui responder são os administradores da saúde pública. Não tem a menor dúvida que essa pergunta que o senhor colocou é extremamente pertinente, né? Psiquiatra não é médico de rico, isso tem que ser desmistificado. Agora, a administração pública tem que entender que precisa-se de ambulatórios de psiquiatria, precisa de bons hospitais psiquiátricos. Isso nós não temos. É quase impossível aqui em Curitiba, vou falar de Curitiba, internar um paciente com ideação suicida. Quase impossível. Dr. Sivan Mauer, suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui de um tema extremamente pertinente do ponto de saúde pública. São muito poucas as pessoas que têm coragem de trazer esse assunto, né? Então, lhe dou os parabéns. Obrigado. E o que eu acho que a grande mensagem que tem que ficar é assim: qualquer pessoa, qualquer incidência de suicídio tem que ser levada em conta e tem que se procurar atendimento médico. Façam isso. Muito obrigado, Dr. Sivan Mauer. Obrigado a sua esposa, Vanessa, Nair Valério Sanches, que está aqui. Obrigado a todos que nos ajudaram nesse Fé em Debate. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faça parte dessa obra. Evangelizar é preciso.